Olá a todos, bem-vindos à terceira aula do módulo 2 de tumores raros do Oncoresidentes Gineco. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre doença trofoblástica gestacional comigo, Larissa Gomes. Eu começo comentando com vocês que a doença trofoblástica gestacional, ela inclui tanto mola hidatiforme completa ou parcial, como também as neoplasias trofoblásticas gestacionais, que compreendem o coriocarcinoma ou o tumor trofoblástico de sítio placentário, também conhecido como tumor epitelioide trofoblástico. Importante a gente lembrar que, em termos de incidência, as neoplasias trofoblásticas gestacionais têm como estimado 1 a 3 pacientes a cada 1.000 gestações, gravidezes para mola completa, e 3 pessoas para cada 1.000 gravidezes para a mola parcial, respectivamente. Após uma gestação molar, a gente tem um risco de uma nova mola ou parcial, aumentando aí em torno de 1%. Após 2 gestações molares, o risco de uma terceira gestação molar, ela pode chegar de 15 a 20%. E não diminui se a paciente tiver uma troca de parceiro. Outro dado interessante da gente lembrar sobre essas doenças é que elas geralmente ocorrem em pacientes com mais de 40 anos, multíparas, e possuem uma sobrevida muito boa, se diagnosticadas no estádio 1, chegando a 90% em 10 anos, mas com uma perspectiva aí de 52% apenas de pacientes vivas se estádio 2. 3 ou 4, isso cai para 49%. Então, com relação à classificação, o que é importante a gente lembrar é que 80% das doenças trofoblásticas gestacionais correspondem à mola hidatiforme. O que nós temos é a subdivisão entre completa, parcial e invasiva. A mola completa, ela corresponde àquela doença diploide, em que a gente tem 46 XY ou XX. Já na mola parcial, é uma doença triploide, em que a gente tem uma origem materna muito maior, né, de cromossomos aí 23, enquanto a gente tem também o do pai. Já a mola invasora, ela tem uma proliferação dos trofoblastos penetrando a profundidade do miométrio, e aí por isso o desenvolvimento de uma doença mais invasiva e mais agressiva. Com relação às classificações das neoplasias trofoblásticas gestacionais, que correspondem a 20% do todo das doenças trofoblásticas gestacionais, nós temos como 75% sendo representados pelo coriocarcinoma, e que a maioria das vezes se origina da mola completa e a maioria das vezes está correlacionado a uma gestação. 25% então se divide entre neoplasia de sítio placentário ou tumor trofoblástico epitelioide, que se desenvolvem a partir de um local onde a placenta se liga ao útero e frequentemente ocorre após a gravidez normal ou aborto, e também pode se desenvolver após uma mola hidatiforme, completa ou parcial, tanto faz. Já o tumor trofoblástico epitelioide, ele é extremamente raro e pode aparecer logo após a gravidez a termo, inclusive, podendo levar vários anos para se desenvolver, por isso a sua raridade. Como fatores de risco, nós temos principalmente fatores hormonais, dentre eles a menarca após os 12 anos de idade, ou ainda aquela mulher que apresenta uma intensidade maior do fluxo menstrual, ou que tenha sido submetida a um uso de anticoncepcionais orais por um longo período, causando aí um risco aumentado de desenvolver essa doença. Como um quadro clínico da mola, principalmente, a gente tem uma paciente aí com um útero aumentado para a idade gestacional, em que não está correspondendo àquilo que a gente espera, a presença de cistoteca-luteínicos e que são desenvolvidos principalmente pela hiperestimulação do beta-HCG. O principal sintoma que a paciente apresenta nesse momento é o sangramento vaginal, e muitas vezes ele é diagnosticado após o aborto ou uma apresentação muito grande de sangramento, um sangramento bastante importante.
Náuseas, hipertiroidismo, sinais de pré-eclâmpsia, isso tudo podem estar correlacionado novamente com o aumento do beta-HCG, que é bastante expressivo nessas doenças. Sinais de pré-eclâmpsia, principalmente antes da 20ª semana de gestação, que a gente sabe que não é o usual, e isso nos chama a atenção, e pode estar presente em até 10% das gestantes com mola e datiforme também, então não seria uma doença, uma neoplasia trofoblástica gestacional, mas que pode chamar a atenção. E a eliminação de vesículas hidrópicas é praticamente patognomônico, é algo assim que corresponde muito à patologia da mola datiforme e que pode nos ajudar a fazer o diagnóstico. Com relação ao diagnóstico em si, a gente leva em consideração isso que eu acabei de comentar, que são os critérios da FIGO 2018 para esse diagnóstico, que é quando a gente tem um platô de HCG que dura 4 medições consecutivas em um período de 3 semanas ou mais, ou seja, você vai dosar no dia 1, no dia 7, no dia 14, no dia 21 e esse platô se mantém. Ou quando a gente tem um aumento do HCG por 3 medições semanais consecutivas. Então, pelo menos no dia 1, no dia 7, no dia 14, o HCG foi aumentando. Se houver o diagnóstico histológico de cariocarcinoma, isso também já fecha o diagnóstico definitivo de neoplasia trofoblástica gestacional. Lembrando que não é recomendado realizar uma nova biópsia após o diagnóstico da neoplasia, devido ao risco disso desencadear até uma hemorragia, por ser um tumor bastante vascularizado. Como estadiamento, nós temos, obviamente, o beta-HCG dosado, e isso vai servir, inclusive, como acompanhamento, o hemograma completo, com função renal e hepática, as imagens com ultrassom pélvico, tomografia do abdômen e raio-x ou tomografia do tórax, que é preferencial, devido ao risco de uma disseminação pulmonar, tomografia ou ressonância do sistema nervoso central, principalmente se a paciente tiver sintomas neurológicos, essa disseminação para a vagina e ou até mesmo para o pulmão, e todas aquelas pacientes que têm o diagnóstico de coriocarcinoma. Por quê? Porque essas pacientes apresentam um risco maior de disseminação para leptomeninge e também para o sistema nervoso central. A metástase do sistema nervoso central e para fígado são situações bastante raras na ausência do envolvimento pulmonar e vaginal. Então, exceto o coriocarcinoma. Então, é importante a gente ter essa avaliação com tomografia de tórax para poder ter uma melhor avaliação e visibilidade aí das metástases pulmonares, que podem estar presentes em até 43% das mulheres com raio-x normal. O estadiamento, então, a gente se restringe, estadio 1, aquela doença que está confinada ao corpo do útero. Estadio 2, quando a gente já tem uma extensão para anexos, vagina, mas se limitando a estruturas genitais. Estadio 3, quando a gente já tem um acometimento pulmonar, com ou sem envolvimento do trato genital, isso é extremamente importante. E estadio 4, quando a gente tem acometimento aí de outros sítios metastáticos. Isso aqui é a parte mais importante da aula, que é a estratificação de risco. Isso aqui vai determinar tanto o tratamento quanto o prognóstico dessas pacientes. E quais são as variáveis, o que a gente avalia quando eu vou pontuar nessa estratificação de risco? Paciente com idade menor ou maior de 40 anos, um antecedente gravídico, se a paciente teve mola, aborto ou teve uma gestação a termo, o intervalo dessa gravidez, conforme os meses, menor de 4 meses, de 4 a 6 meses, 7 a 12 ou até mesmo menos que 12 meses, mas não de 7 em diante. O pré-tratamento, o HCG era qual dosagem? 1.000, 10.000, enfim, conforme a dosagem a gente vai pontuar. Maior o tamanho do tumor, incluindo o útero em termos de centímetros, 3 a 4, maior de 5 centímetros. Os sítios metastáticos, pulmão, baço, rim, trato gastrointestinal ou cérebro e fígado, que já pontuam de uma forma maior. E o número de metástases identificadas de 1 até 8, obviamente que maior de 8 já seria pontuação 4 novamente. E com relação à falha de quimioterapia prévia, sim ou não, se sim, droga única ou mais de 2 drogas. Tratamento, então, falando da mola e datiforme, primeiramente, o tratamento principal aqui é cirúrgico com a evacuação. Se a doença se persistir mostrando com um beta-HCG positivo ou elevado, isso pode acontecer em 20% das pacientes com mola completa e
5% apenas na mola parcial. E quando a gente tem essa persistência, a gente acaba definindo a paciente como portadora de uma neoplasia trofoblástica gestacional.